Viva Bem está de volta e agora é hora do quadro Em Foco. A notícia de maior repercussão no Brasil foi o lançamento do Plano Nacional pela Saúde, feito pelo governo federal, com o programa Mais Médicos, que promete mais hospitais e unidades de saúde, mais médicos e também mais formação para os futuros médicos. E ao meu lado eu tenho o Dr. Daniel Ogata, que é patologista, e vai conversar com a gente sobre este lançamento tão polêmico. Tudo bem, Dr. Daniel? Bem-vindo ao Viva Bem. Obrigado. Boa tarde. Prazer estar aqui. Que bom, que bom. Fico feliz que você tenha aceitado e cedido um pouquinho do seu tempo. Eu sei que é sempre muito corrido, né? Sexta-feira, muito trabalho para fazer, mas muito obrigada. Imagina. Conta pra gente, a presidente Dilma lançou essa semana o programa Mais Médicos, que teve uma repercussão boa por parte, ruim por outra. Muitas pessoas se manifestaram na rua, a classe médica, né, de uma forma, foi pra rua, pediu vetos e tudo mais. Como que você vê essa situação? Na realidade, esse programa Mais Médicos é uma medida provisória e ela está ancorada num tripé que gerou certa polêmica. Não se sabe se vai vingar, ainda tem que, como medida provisória, ainda tem que passar pelo Congresso, tem que ter aprovação no Congresso para que entre em vigor. Mas são 3 pontos polêmicos na realidade. O primeiro ponto polêmico é a questão da revalidação dos diplomas daqueles profissionais que realizaram curso de medicina fora do país e para ingressar e ter o registro reconhecido aqui dentro do Brasil, eles precisariam fazer essa prova de revalidação. Pois bem, o governo ele tentou tirar essa prova de revalidação para os profissionais que vierem de fora do país para fazer atendimento à atenção básica de saúde. Uhum. Esse é um ponto. O Revalida, só para a gente ter ideia, mais ou menos do ponto de vista histórico, ele foi criado no governo do PT, ele foi criado uma parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, pelos então ministros na época Fernando Haddad e José Gomes Temporão. E hoje, estranhamente, eles querem tentar derrubar e tentar deixar assim, essa prova de revalidação tirada para aqueles profissionais que, no caso, ingressariam para fazer atendimento básico, a atenção básica de saúde. Uhum. Como é que o Conselho Federal de Medicina enxergou isso, né? Ele enxergou muito mal, de uma forma muito negativa. Porque a gente não é contrário à vinda de profissionais de fora do país, a gente quer que venham profissionais com boa formação e capacitação para poder fazer um atendimento adequado à população. Uhum. Então, estranhamente, existe essa volatilidade ideológica que nada mais é do que uma acomodação que a política faz de acordo com as suas necessidades. Então, o próprio programa que foi criado pelo governo federal está sendo hoje combatido e quer ser derrubado por ele. Uhum. Né? Então, tem que ser visto com muita cautela. Dizem que existe uma distribuição desigual de médicos no nosso país, isso realmente existe, os números não mentem. O objetivo desse plano é interiorizar o médico, né? Uhum. Mas não dessa forma. A gente é contrário que haja uma interiorização dessa maneira. O médico não pode ir no interior justamente por meio dessa medida. Uhum. Se existe realmente uma distribuição desigual de médicos no nosso país, eu creio também que existe uma falta de distribuição adequada de recursos para o SUS. Uhum. Então, a melhor forma de ser feito isso, que seria investir numa infraestrutura em cidades do interior, hospitais, para então pensar numa criação de residências médicas nas cidades do interior, porque hoje em dia a gente sabe que o médico que sai de uma residência, ele tende a ficar fiel àquela região. Uhum. Né? Então, você criando uma estrutura, criando um serviço de residência, você, teoricamente, poderia melhorar o atendimento médico naquela região. Né? Só que isso, lógico, demanda tempo. Né? Não se resolve de um dia para o outro. Sim. Que é assim como o governo está querendo resolver. Uhum. Né? Então, além disso, o que o médico quer? O médico quer uma carreira de Estado. O médico quer garantias. Então, a gente ouve hoje, vinculando na imprensa, que existem propostas estratosféricas de R$30 mil de ganhos mensais para médicos. Isso realmente não existe, isso é do desconhecimento nosso. Né? Se alguém está falando isso nesse momento, realmente essa pessoa está sendo leviana, né? Porque o que a gente sabe é que o médico vai para o interior ganhando um valor de salário que não pode extrapolar o teto do município, que é o salário do prefeito, que muitas vezes fica orbitando entre R$4 e R$5 mil. Então o médico ele não vai ganhar mais do que isso. O que vai agregar em cima desse valor são bolsas.
E bolsa não dá garantia para o médico. O médico não se sente seguro em ficar numa cidade do interior, sem recursos, fazendo atendimento à atenção básica e totalmente assim, na incerteza de que amanhã ele vai estar recebendo aquele valor que tinha sido combinado. Sendo que esses contratos muitas vezes são feitos de formas verbais, então o médico não tem nem como rebater judicialmente um contrato desse. Então esse seria um ponto polêmico. O outro ponto polêmico seria a extensão do curso de medicina de 6 para 8 anos. Certo. Né? Como é que a gente interpretou isso? Vejam, houve uma falta de diálogo. Eu sou professor universitário do curso de medicina da Univale e nós fomos tão surpreendidos como a população foi. Ninguém conversou com as instituições, com as escolas médicas sobre a abertura desses 2 anos, o aumento da extensão desse período para 8 anos de curso. Né? Eles acabaram criando, entre aspas, um serviço civil obrigatório, o que constitucionalmente é irregular. Né? Somente o serviço militar pode ter essa finalidade. Então eles acabaram estendendo para 2 anos. Como isso vai funcionar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Se o governo vai realmente pegar esses profissionais que completam o ciclo de 6 anos e mandar eles para regiões carentes, como o Norte e Nordeste, né? E eles vão ser tutoriados à distância pela instituição que os formou, não sei. Ou se eles vão ficar em loco, né? Na instituição que os formou e vão ficar atendendo, fazendo atendimento básico em unidades de saúde e hospitais. Isso também vai, digamos assim, atrapalhar a parte de estrutura de uma universidade, porque uma universidade, quando tem um hospital-escola formado, quando tem uma unidade de saúde, ela já tem seus profissionais alocados ali. Então você imagine hoje, como é o caso da Univale, que forma 60 médicos mais ou menos por ano, vai ter que pegar esses 60 médicos e vai ter que colocar eles, encaixar eles nos serviços que já estão formados. Como isso vai funcionar? Ninguém sabe. Né? E um outro ponto polêmico é a abertura de mais de 11 mil vagas em cursos de medicina, justamente para tentar melhorar essa distribuição de médicos pelo país. Veja, o ano passado o MEC fechou 1.900 vagas, se não me falha a memória. Então, como que nós podemos, no momento em que se fecham vagas de medicina, pensar em abrir mais 11.400 vagas? Impossível, né? Com que tipo de estrutura? Não basta formar um médico, você tem que formar bem o médico. Sim. O médico ele tem que estar capacitado para atender a população. Hoje também fui surpreendido por uma notícia de que essa prova do Revalida, que é a prova, volto a dizer, que é realizada para os profissionais que fazem o curso fora do país e desejam ingressar profissionalmente no nosso, vai ser aplicada para os estudantes daqui. É uma forma de teste que o governo quer fazer, para realmente mensurar as dificuldades que existem nessa prova e se realmente essa prova ela é muito difícil ao ponto de resultar em 91% de reprovação, como é o que acontece. Né? Mas como que eu analiso tudo isso? Se os alunos brasileiros forem não tiverem um bom desempenho nessa prova, realmente deve-se pensar em melhorar a nossa educação e não em facilitar a prova para facilitar a entrada de profissionais que talvez não tenham a capacitação adequada para fazer atendimento à nossa população. Né? Porque daí entra também a questão de trazer os médicos de Cuba, que na verdade não são médicos, são socorristas, né? Que é um ponto também que está sendo questionado. E não passariam pelo Revalida, né? Não passariam pelo Revalida. Isso foi muito estranho, né? Porque no início, quando cogitou-se a ideia de trazer médicos de fora do país, especificamente era Cuba. Era um acordo que estava sendo feito e estava sendo celebrado com Cuba. E é engraçado porque Cuba, todo mundo sabe, é um país que vive num regime fechado, um regime totalitário, né? E os médicos cubanos são funcionários do governo. E esse valor, inclusive, ia ser pago para o governo de Cuba e não para os médicos. Então, Cuba acabou criando uma empresa fornecedora de médicos. E esses médicos hoje atuam, Cuba literalmente vende essa mão de obra para outros países. Existem médicos nessa situação atuando na África, na Venezuela, na Bolívia, no Paraguai, todos eles vendidos como mão de obra pelo governo cubano. E o país faz um pagamento diretamente a eles. Né? Então, isso denota ainda mais o caráter político dessa medida. Né? E eu acho assim, veja, o problema do SUS, como ele está sendo colocado hoje, não é um problema agudo. Ele é um problema que já decorre assim, de muitos anos para trás. Né? Então, não basta fazer apenas o ingresso de médicos, aumentar o número de médicos proporcionalmente para cada 1.000 habitantes, isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema?
são várias medidas, entre elas, injetar dinheiro no SUS. Se a saúde é um direito dos brasileiros, o governo que faça a sua parte e injete dinheiro para que a gente tenha condições de fazer atendimento. Semana passada eu me flagrei vendo no noticiário uma menina de 2 anos em Belém do Pará, com um quadro de pneumonia grave, derrame pleural, precisando de um leito de UTI, não tinha leito de UTI pelo SUS. Será que a entrada de mais médicos ia resolver o problema dessa menina? Não. Com certeza não iria. Porque não teria o equipamento necessário, né? Exatamente. Não é só o médico, não é só a sua ação. Ele precisa de mecanismos e de instrumentos de trabalho, Exatamente. né? Assim como existem profissionais, existem pessoas que estão na fila esperando uma prótese e estão 3 meses esperando e o SUS não tem essa prótese para fornecer. Então, a vinda de mais médicos resolveria o problema deles? Nunca. Lógico que não, Na verdade, não faltam médicos brasileiros, né? Pode haver a má distribuição, como você mencionou, mas, na verdade, doutor, esses médicos não querem ir para esses locais que são carentes de médicos e de atendimento pelas condições que são fornecidas, que são para que eles possam ir, né? Exatamente. É porque o médico acaba contraindo uma responsabilidade muito grande. Quando ele vai para uma região inóspita, ele se torna responsável pela saúde naquela região. Né? Então, imagine a seguinte situação. O aluno vai completar 6 anos do curso de medicina e teria mais 2 anos para fazer de atendimento básico para o SUS, né? Que seria, entre aspas, serviço civil obrigatório. Ele não tem o registro de médico ainda, mas ele já vai começar a responder eticamente. Isso a medida provisória deixa bem claro. Né? Então, como que uma pessoa que não teve a sua formação completa, segundo o que eles afirmam, pode estar atuando numa região carente, sem recursos e respondendo eticamente pelo atendimento nessa região? Pois é. Tudo parece mais que foi uma medida emergencial para combater o excesso de manifestações nas ruas, Exatamente. né? Eu acredito que sim. Eu acredito que essa tenha sido uma resposta emergencial e realmente a gente está sendo utilizado nessa resposta em face às manifestações que ocorreram a questão de 2 ou 3 semanas atrás, né, que são manifestações legítimas de uma população que está insatisfeita e que vê uma aplicação, uma distribuição de recursos arbitrária e feitas de forma equivocada, favorecendo construção de estádios ou favorecendo financiamento de grandes empresas. E realmente a saúde tem ficado à margem disso. Né? A saúde não recebe recursos da mesma forma que a Copa do Mundo, por exemplo, está recebendo, né? No período considerando o período de tempo curto que ela vem recebendo esses recursos. Perfeito. Doutor Daniel, vou fazer um breve intervalo e já a gente volta. Eu queria lançar mais algumas questões, esclarecer para o nosso público. Então a gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.